Bom dia, irmãos. Obrigado a todos aí que estão participando do nosso culto. Então vamos aos nossos avisos de hoje. Nossos encontros online continuam. Os jovens e adolescentes, eles se reúnem toda quarta e sábado pelo Instagram e pelo Zoom. O grupo de pré-adolescentes, o Grow Up, se reúne quinzenalmente de sábado também pelo Zoom. Então fica atento, se você faz parte dessa faixa aí, entre 10 e 12 anos, fale com a Fátima e fique sabendo quando vai ser a sua próxima reunião. O Ministério Kids tem disponibilizado um material muito bacana para as nossas crianças. Então, entra, veja os vídeos, veja as histórias, veja as músicas e participe assim. Não apenas, não deixa só a criança ir lá vendo e sai, mas você pai, você tio, você avô, veja com ela, participe com ela, interaja. Tem muitas coisas que são realmente para a família. Acampamento. Como a gente tem falado, nosso desejo, o desejo da liderança é fazer o acampamento no Maricota em fevereiro de 2021. Então, se você quer participar, se você tem dúvidas, fala com o Caco, fala com o Reinaldo, Marcos Caco, né, para quem quiser o nome mais certinho. Então, fala com um dos dois, tira qualquer dúvida. Eu não sei, será que vai ter algum problema se eu fizer? E se não tiver o acampamento? Eles sabem a resposta, eles vão te ajudar. Então, se você quer ir, fala com eles, porque eles vão conseguir se programar, vão conseguir fazer um planejamento muito melhor. Gente, é muito bom, é muito importante, e a igreja, a liderança agradece muito que a igreja, o que nós temos feito, o que nós temos contribuído para a igreja. Isso tem sido bênção para muita gente. Então continue. Se você tem alguma dúvida ou se você tem não sabe como você pode fazer isso da melhor forma, fala com o pastor Samuel, o telefone dele está aqui do lado, entre em contato com ele, fala com ele, tira suas dúvidas, pergunta como você pode contribuir se você quiser, ou se você precisa de ajuda também, fale com ele. E com isso a gente deixa aqui 2 Coríntios 9:7, que diz que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. E agora fique com uma música, né? E depois o culto, a pregação do pastor Samuel. Tenham um bom dia a todos. E não se esqueçam também, no final do culto, temos a nossa tradicional música encerrando. Que Deus abençoe a todos. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor.
Graça e paz, meus amados. Bom dia para você, bom dia para sua família. Espero que o Senhor esteja com a sua mão sobre a sua vida. E mais um tempo, continuamos nosso tempo de pandemia, continuamos nesse tempo de quarentena. Claro que está para ser levantada e nós oramos para que seja assim. Estamos caminhando com toda a liderança da igreja para que possamos ter os recursos necessários para que a nossa volta se dê gradualmente e logo mais todos nós estejamos juntos, né? Eu queria, nesse dia, ter a possibilidade de conversar com vocês sobre um tema que é muito tratado no mundo, que é a questão de ter lucro, ter ganância, né? E desde uma perspectiva mundana, já vem um monte de coisas na nossa cabeça e coisas já vão tomando conta do nosso coração quando nós ouvimos a palavra ganância. Mas eu quero trocar essa palavra ganância pela palavra lucro e colocar como título dessa pregação uma vida de lucro, tá? Uma vida lucrativa. Uma vida lucrativa. O que é uma vida lucrativa para um cristão? De fato, vivemos num mundo que está sempre cheio ou permeado pelo princípio dos resultados. E os resultados determinam quanto lucro você tem trazido ou tem tido durante toda a sua vida. E queria aproveitar esse tema para pensar junto com vocês. Um cristão pode ter uma vida lucrativa? E lucrativa em que sentido? Em que coisas um cristão deve investir o seu tempo, as suas energias, a sua motivação, os seus recursos, para, de fato, chegando no final, poder olhar para trás e dizer assim: eu tive uma vida lucrativa, uma vida que valeu a pena. Mas eu queria, antes do que tudo, orar com você, orar nesse tempo, pedir para Deus direção, o seu cuidado e, acima de tudo, a sua iluminação, para que a gente consiga enxergar na palavra de Deus princípios para a nossa vida. Ok? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse dia e fazemos isso, Senhor, com muita humildade, pedindo, Senhor, a Tua direção, pedindo, Senhor, o Teu cuidado, pedindo, Senhor, a sabedoria que vem de Ti. Pedindo, Senhor, primeiramente, que abras os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da Tua palavra. Peço, Senhor, que nesse momento, cada palavra que venha sair da minha boca, possa, de fato, Senhor, ser como uma semente, chegar no coração dos irmãos que estão ouvindo, de forma clara, de forma simples, mais profunda, para que isso venha a trazer, de fato, mudança de vida. Mudança de vida, Senhor, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus, aquele de quem toda a palavra fala, de quem toda a teologia faz referência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós oramos, Senhor, pedindo direção da parte do Teu Espírito Santo e oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. A piedade é um exercício que, segundo o apóstolo Paulo, todo cristão deve lutar para adquirir. A piedade. E a piedade, de fato, é a noção e a capacidade que uma pessoa tem de entender e compreender que Deus está presente em todos os momentos, atividades, pensamentos, relacionamentos da sua vida. Coisas que nós fazemos, coisas que nós pensamos, coisas que nós falamos devem estar sempre permeadas ou direcionadas por um senso ou por uma maneira de se pensar piedosa, que considera a Deus. E eu falei que queria comentar com vocês sobre a palavra lucro. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês lá em Filipenses, capítulo 3, versículos do 7 até o 14. O apóstolo Paulo, ele está falando aos filipenses na sua carta, na carta da alegria, que nós já temos exposto aqui, ou já temos tratado sobre ela.
ele está falando sobre como era a antiga vida dele, como que ele caminhava antigamente, pensando nessa vida lucrativa ou tentando construir alguma coisa. E perguntas que nós podemos considerar é: o que Paulo considerava lucro antes da sua vida como cristão? Que coisas ele considerava de grande valor? E hoje, né, nessa época, de fato, né, o que ele entendeu que significa algo maior na vida de um cristão. Ele vai falar sobre perder as coisas. Que coisas, né? O que significa o conhecimento de Cristo também, outra coisa que a gente vai estar lidando aqui. O que significa alcançar a ressurreição, o que significa alcançar a recompensa. Nós vamos lidar nessa passagem um pouco com aquela questão de existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana. E como devo agir como cristão, de fato, numa vida onde eu persigo ou corro atrás da piedade. Claro, vai depender de mim, vai depender dessa busca, mas também entender que existe a dependência de Deus nesse caminhar. Filipenses capítulo 3, versículos 7 até o 14, eu queria ler com vocês uma vez só, depois vamos conversando um pouco sobre os versículos. Diz o seguinte: Paulo diz: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi, veja, a terceira vez, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco, diz aqui na minha versão, né? Para poder ganhar a Cristo, ou seja, algo sem significado, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceba, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando que todas as coisas, né, todas as coisas que ele tinha ou pelas que ele corria anteriormente, ele via que, de fato, ele deveria avaliar. Porque em que coisas nós temos colocado o nosso cuidado, ou em que coisas nós temos investido mais tempo na nossa vida, nesse momento que estamos correndo aqui no mundo? Em que coisas colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança? Isso eu sempre falo, sempre comento. E para entender um pouco isso, nós precisamos ir ao contexto anterior, que começa no versículo 2 do capítulo 3, ele vai dizer assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, tentando sintetizar esses versículos: cuidado com os homens que ensinam ou tentam levar vocês atrás da sua própria justificação, atrás de você se salvar ou ter um mérito de salvação diante de Deus. Tome cuidado com aquelas pessoas que vão te ensinar a ganhar algumas coisas neste mundo, mas elas não se preocupam com o que nós podemos ganhar lá no céu, o que podemos ganhar na eternidade e qual é o nosso alvo maior nessa terra. Como cristão, já é necessário que eu fale para você que existe um alvo principal para a sua vida. E esse alvo principal para a vida do cristão é ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O alvo principal da sua vida, o propósito para o qual você corre,
é aquela santidade que nós estávamos falando esses últimos finais de semana. É essa vestimenta de você ser parecido com Jesus nas suas atitudes, no seu pensamento, no seu falar, na sua motivação. E Paulo vai dizer, cuidado com os cães. No contexto, eram homens maus que tiravam vantagens uns dos outros. Pessoas que se aproveitavam das pessoas, pessoas que exigem resultados, traz resultados, mas resultados que são visíveis aos olhos humanos para ser louvados diante dos homens. Homens com discursos duros, tentando pela sua posição conseguir vantagem sobre os outros. Paulo vai falar, cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão, gente, não sei se vocês sabem, era uma prática israelita que consistia em cortar a parte do prepúcio do homem, né? Para quê? Para isto servir como sinal de que os homens que realizavam esse ato fariam parte do povo de Deus, povo eleito de Deus, né? Que seria o povo de Israel. Agora, o que acontece? Esses homens intentavam, com essas atitudes, se mostrar aos outros, não, eu já fiz, então eu faço parte, eu com as minhas ações já me garanti uma parte no reino de Deus. Porém, Paulo diz, nós somos a verdadeira circuncisão. Nós os que vivimos pelo Espírito de Deus, que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo. A única coisa em que o cristão pode se gloriar nessa terra, ou deve se gloriar, é nos méritos de Cristo Jesus. Eu vou trabalhar um pouco mais esse tema, para que nós não depositemos a confiança na carne. E quando eu falo carne, você vai entender muito mais agora, quando eu perguntar o seguinte, o que define você hoje? Qual é a sua circuncisão? O que você tenta mostrar para as pessoas quando você diz assim, o que me define? Será que a roupa que você veste define a sua vida? A marca que você usa? O título universitário que você tem define você? A carreira que você está seguindo? Talvez uma especialização? O carro que você dirige, isso define a sua vida, define o seu status? A conta que você administra? Os lugares que você frequenta? Os nomes das pessoas que te cercam? Será que a quantidade de pessoas que você lidera é o que determina quem você é dentro da sociedade? A casa onde você mora, o bairro onde você está? O curso, talvez, de mestrado que você está fazendo, o MBA? Os investimentos que você planeja? Os filhos que você tem? Talvez o estado físico do seu corpo ou mesmo a sua saúde define quem você é? A sua família, os seus filhos? Sua esposa define quem você é? Que coisas você coloca na frente da sua vida para você demonstrar para as pessoas, é isso que me define? Será que o que te define também é a quantidade de pessoas que te seguem no Facebook, no Instagram, no LinkedIn? O que define a sua vida? O seu sobrenome? Talvez as atividades, ações, pretensões e até recursos que você tem, conhecimento. Talvez os seus relacionamentos, a quantidade de amigos, como já mencionei. Talvez o seu passaporte define quem você é. O seu nome, a sua nacionalidade, o seu poder, o seu status. Será que essas coisas que tenho mencionado definem quem você, cristão, é hoje? De fato, essas coisas não podem determinar quem nós somos diante de Deus. Paulo diz, se alguém pensa que tem razões para se gloriar na carne ou confiar na carne, eu ainda tenho mais. Paulo diz assim, tá bom, você quer pensar que você é cristão, mas que por você ter todas essas coisas que eu mencionei, ou alguma delas, você, nossa, eu estou bem, eu sou uma pessoa, um crente ideal. E Paulo vai dizer o seguinte, gente, se alguém pensa que tem razões para confiar na sua própria mão, naquilo que te define, vamos dizer assim, eu tenho mais, ele diz.
Primeiro, eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, eu nem acabei de nascer, tinha 7, 8 dias de nascido, e foi escolhido já para ser povo de Deus, ou seja, diante dos homens, Paulo podia dizer, eu já fui circuncidado, então eu tenho a nacionalidade do povo de Deus. Eu sou israelita, ele vai dizer, né? Vamos ler. Circuncidado no 8º dia, verso 5 do Filipenses capítulo 3. Eu fui circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, ou seja, ao cuidado, era perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, diz Paulo. Pois é, circuncidado quer dizer, eu fui escolhido para ser do povo de Deus. Paulo podia se gabar disso se ele quisesse. Israelita, eu sou pertencente a Israel, eu tenho uma nacionalidade santa. Eu sou paraguaio, gente, você é brasileiro, talvez está me assistindo, ou tem outra nacionalidade, não sei. Mas Paulo podia dizer, eu não sou gentil, eu sou israelita, então eu posso me apegar à minha nacionalidade. Eu sou da tribo de Benjamim. Quem conhece a história da Bíblia sabe que o filho mais novo de Jacó foi Benjamim. E Benjamim foi filho da mulher a quem mais Jacó amava, que substituiu José quando José foi levado para o Egito. Então, eu sou da tribo de Benjamim, da tribo que Jacó amava, então eu sou amado também porque eu faço parte dessa descendência. Ele diz aqui, verdadeiro hebreu. Ou seja, se fosse feito um teste de DNA com Paulo, você não encontraria mistura. Paulo era hebreu de hebreu, então ele podia se apegar. Até meu sangue diz que eu sou do povo de Deus. Quanto à questão da lei de Moisés, ele era fariseu. Ele conhecia todas as regras, da cima para baixo, da A a Z, ao Z, né? Da A ao Z, e do 1 até o infinito. Conhecia todas as regras dos fariseus. E os fariseus, quem conhece a história, sabem que era o quê? Era uma seita israelita que cuidava e lutava com toda a sua força para poder cumprir a lei de Moisés. Paulo se coloca em meio a estas pessoas e ele diz assim, gente, se alguém pudesse confiar na sua mão, naquilo que ela é, e se enorgulhecer daquilo, eu sou uma delas. Ele diz, se você queria me pegar, eu era irrepreensível, ou seja, eu não errava em nada. Mas aí vem o contexto que nós estávamos lendo. Mas o que para mim era lucro, o que diante dos homens, se Paulo tirava o crachá dele e mostrasse, eu sou Paulo, e esse é Paulo aqui, diante dos homens, Paulo teria que ser louvado. Paulo teria que ser engrandecido. Paulo investiu a sua vida em conseguir tudo o que ele nos diz aqui. Uma nacionalidade santa, um sangue puro, né? Um homem que era sem nenhum tipo de pecados, né? Que diante dos homens se mostrava como homem que não era pecador. Mas, veja o que Paulo diz, verso 7. Mas o que para mim era lucro, que eram todas essas coisas que eu mencionei, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo entende, por meio da salvação, que tudo aquilo em que ele se empenhava, tudo aquilo em que ele se esforçava e que colocava a sua motivação para viver, não fazia sentido se ele não tivesse a Cristo. Que o único que poderia trazer de fato um significado pleno à vida dele e colocá-lo diante da presença de Deus um dia, era ser igual a Jesus. Você quer saber qual é o verdadeiro lucro que um crente pode ter nessa vida? O verdadeiro lucro que um crente pode ter está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. E podemos ler até o 7. Diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 até o 7 diz, de fato, a piedade acompanhada de contentamento é grande fonte de lucro.
porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Quero que você faça uma pausa, que você considere em todas essas coisas que eu tenho mencionado até aqui, em que você, crente, se empenha todos os dias para que aquilo possa marcar a sua vida. Que coisas? E normalmente, entenda, são coisas materiais. E nas coisas espirituais você vai ver que nós erramos também. Já vou falar disso. Mas entenda essa palavra aqui. De fato, a piedade acompanhada de contentamento é a grande fonte de lucro para um cristão. E o que isso significa, pastor? Pois é, eu vou explicar agora. Gostaria que você abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, no capítulo 1, versículo 3, até o 11. Eu quero ler primeiro e depois explicar um pouquinho, tá? Diz assim: seu divino poder, isso é de Jesus Cristo, que você leu no contexto anterior, está falando, graça e paz lhe sejam multiplicado pelo pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existissem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não tem essas características que nós falamos, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Verso 11, e assim vocês estarão providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, veja qual é o foco dessa passagem. O foco é o verso 11. Que nós possamos estar providos completamente de todas as características que um cidadão do céu precisa ter. Então, se esse é o alvo para a nossa vida, como nós devemos agir? Qual deve ser o nosso maior investimento e a nossa vida de lucro? A piedade, o investimento na piedade, numa vida de piedade. Mas perceba o seguinte, Samuel, eu não consigo ser piedoso. Mentira! Se você é cristão, veja o que a palavra de Deus diz. Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade. Gente, cristão é sim capaz de fazer as coisas corretamente. É capaz de viver a vida sendo parecido com Jesus. Cristão, o crente que reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, recebeu por meio do Espírito Santo a capacitação, a motivação, as ferramentas e a capacidade de se empenhar para viver uma vida que agrada ao seu Senhor. Só que também com essas ferramentas não foi dada a opção de se vamos usar ou não essas ferramentas. Porque Pedro está falando de dois tipos de pessoas. Pessoas que de fato se empenham, e já vou falar o significado dessa palavra se empenhar, diligentemente em viver uma vida santa que agrada ao Senhor,
E tem outros que são cegos, que ele diz lá no verso 9, todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto. E o que está perto, lembre-se, as coisas que estão perto são as coisas materiais. Todavia, se alguém não as tem, não tem essas características que já logo vamos mencionar, está cego e só vê o que está perto, se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Existem dois tipos de crentes: o crente maduro e o crente imaduro. O crente maduro é aquela pessoa que, como já disse, se dedica, sabendo que tem todas as ferramentas, sabendo que tem a motivação, sabendo que tem o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, ele se empenha com diligência, isso quer dizer constantemente, se prepara para poder lidar com a vida diária e buscar na vida diária a maneira de ser parecido com Jesus. Porém, o cristão que é imaturo se esquece da purificação dos seus antigos pecados e abraça as coisas desse mundo e enxerga só o que está perto, correndo atrás daquelas coisas que já mencionamos lá quando estávamos lendo Filipenses. Bom, mas o chamado de Deus para nós é que por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, veja, Deus quer que nós o conheçamos. E que o conheçamos para quê? Para vivermos para a sua glória. É interessante, semana passada estávamos conversando um pouco sobre a palavra conhecimento. E a palavra conhecimento na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não implica só numa teoria, não implica só no ensinamento dos gregos, que é aquela questão de você entender as coisas. Mas o conhecimento que nós temos aqui é o conhecimento que implica em relacionamentos. É o quanto realmente você coloca em prática aquilo que você conhece. Interessante, o professor do seminário Palavra da Vida falou o seguinte uma vez. Ele disse assim: nossa teologia deve nos colocar de joelho diante de Deus para que a gente possa pôr em prática aquilo que nós conhecemos. E ele diz também que muitos livros bons de teologia são só livros. Então, as melhores teologias, a melhor compreensão de Deus estão escritos em livros. Mas uma compreensão errada daquilo e uma prática errada daquilo torna uma pessoa simplesmente conhecedora e não piedosa ou reverente. Então é necessário que nós, como cristãos, não só conheçamos a Deus enquanto a teoria, mas que esse conhecimento que temos dele nos leve a praticar, a viver uma vida dependente totalmente do Senhor. Diz assim: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. De novo, a cobiça está aqui, presente no nosso coração. O desejo e a vontade de a gente querer ter alguma coisa, de trazer significado para nossas vidas, mas que sejam significados que tragam prazer para nós. Não para a glória e virtude de Deus, mas para a glória e virtude nossa. Mas Deus quer mudar isso. Por isso ele diz no verso 5, por isso empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. E aqui fé, a palavra é especificamente aquilo que você acredita, a sua confissão, a sua doutrina, aquilo que você confia, aquilo em que você coloca a sua esperança enquanto à espiritualidade. Acrescente a isso virtude, ou seja, que a sua fé, aquilo que você acredita, se torne praticável. Empenhe-se para que isso venha a acontecer. Se dedique, se prepare, seja diligente, pense e considere como você pode fazer o bem hoje. E não só hoje, mas diz aqui, veja, acrescente a sua fé virtude, a virtude conhecimento.
Nós temos que acrescentar às nossas doutrinas, à nossa maneira de pensar, à nossa maneira cristã de acreditar na vida, ações. Só que as ações não podem só terminar ali. As ações eu preciso aprender ainda mais a como praticar e a que outro tipo de ações um cristão pode realizar na sua vida. Então assim eu tenho conhecimento. Eu devo conhecer por meio da palavra de Deus que tipos de atitudes eu posso ter com as diferentes pessoas que me rodeiam. E diz aqui, ao conhecimento acrescenta o quê? Ao conhecimento, domínio próprio. Não basta somente você, cristão, a conhecer a palavra de Deus. Porque essa prática de vida cristã, e aqui vou dizer uma coisa que nós precisamos entender muito bem. Às vezes, por conta da nossa vivência no mundo, a gente vive a vida cristã como as pessoas do mundo vivem a vida mundana. E como que é a vida mundana? A vida mundana é assim. Ela é boa simplesmente em alguns momentos isolados da vida. As pessoas do mundo identificam o seu bem-estar, ou vamos dizer assim, identificam que elas estão bem em pontos isolados da vida dela. Identificam as suas vitórias em somente momentos que lhe agradam. Porém, a luta do cristão, a vida do cristão é uma vida que se vive todos os dias. O nosso tempo espiritual com Deus não pode ser, por exemplo, pastor, hoje eu li a minha Bíblia, hoje eu orei, hoje eu cantei, hoje eu venci. E amanhã não, daqui a um mês não, daqui a 2 meses não. Nossa, pastor, eu já tive uma vitória anteriormente sobre o mundo. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos dizer que a nossa vida cristã é uma vida realmente que dá frutos quando nós vemos resultados isolados na nossa vida. Uma vida cristã deve dar fruto todos os dias, porque a nossa luta contra o pecado não é hoje sim, amanhã não, hoje sim, amanhã não, é todo dia. A vitória sobre o pecado deve acontecer todos os dias. Interessante que ele diz que ao conhecimento devemos acrescentar domínio próprio. E o conhecimento, de fato, da palavra de Deus, aquele conhecimento que é relacional, aquele conhecimento que demonstra as nossas atitudes com as pessoas, se vê no reflexo de um domínio próprio, da capacidade que eu tenho de me demonstrar ou me mostrar inabalável. Ou seja, isso quer dizer o quê? À medida que eu caminho na minha vida cristã, à medida que eu conheço mais ao Senhor, eu devo saber com quem eu estou andando todos os dias da minha vida. E isso deve me tornar inabalável. E diz que ao domínio próprio devemos acrescentar a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Essas características, entenda, gente, está sempre relacionada a pessoas. Nossa maneira de viver, a maneira cristã de se viver, gente, é uma maneira de viver que está direcionada a pessoas. Se você faz uma comparação entre a vida cristã e a vida que muitas vezes nós queremos viver, que é direcionada pelas coisas do mundo, qual que está mais direcionada a pessoas? De fato, quando o cristão vive uma vida realmente alinhada com Deus, ela tem a capacidade de se relacionar muito mais facilmente com outras pessoas. Já disse um grande teólogo que o nosso relacionamento vertical com as pessoas demonstra o nosso relacionamento com Deus.
ou é pelo menos um grande indicador de como está o nosso relacionamento com Deus. Porque se essas qualidades, veja o verso 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vejam quantas vezes está escrita nesses versículos a palavra conhecimento. E a palavra conhecimento, gente, de novo, não é a quantidade de páginas que você consegue decorar, mas o conhecimento que te aproxima de Deus e que te faz viver todos os dias da sua vida na dependência do Senhor. Um conhecimento que te aproxima mais dele e que te faz entender que o único que vale a pena nessa vida, ou investir nessa vida, é ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus vai ser visível nos seus relacionamentos com pessoas. Insistimos sempre em relacionamentos. Um cristão não pode viver sozinho, não pode exercitar a sua espiritualidade sozinho, porque é com pessoas que ele demonstra o que nós vamos ver: a fraternidade e o amor. Fraternidade é uma palavra que está ligada diretamente a irmãos, a união. Mas o amor você só pode praticar com pessoas. Todavia, diz, se alguém não tem essas características que nós estamos vendo aqui, essa pessoa está cega. E a pessoa cega, nós já vimos, é uma pessoa que não enxerga o que é verdadeiramente importante. Portanto, diz versículo 10, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Se empenhar é o seguinte: visto que vocês têm as ferramentas, as motivações, as oportunidades, e Deus deu tudo para você, então use daquilo que o Senhor te deu para construir todos os dias da sua vida, para preparar a sua mente para viver uma vida parecida com Cristo Jesus. Quantas vezes já repeti isso? Quantas vezes já ouvimos isso? Que fomos salvos para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. É o que você vai levar um dia para o céu. É o que você vai apresentar um dia diante do Pai. E como é que você vai se apresentar o dia que você esteja diante dele? Diz o verso 11, e assim, quando vocês se empenharem com todas essas ferramentas, assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou te dizer uma coisa. Você quer conhecer as características do cidadão do céu? De como deve ser o cidadão do céu? O cidadão do céu deve ter as características de Cristo. As características de Cristo nos foram dadas, tá? Por meio do Espírito Santo a nós. Como ferramentas, estou falando de vida cristã, tá? A nossa salvação já está garantida em Jesus. Agora estou falando de vida cristã, vida diária. Todas as ferramentas, todas as motivações, o poder do Espírito Santo já nos foi dado para que nós possamos trabalhar a nossa santidade. E quem que vai me lembrar, pastor, que eu preciso voltar para Jesus, voltar para Deus todos os dias da minha vida quando eu erro? O Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo que habita em mim vai me encorajar a, quando eu estou afastado, quando eu estou frio, quando eu estou desalinhado com a vontade de Deus, vai me instruir de novo para que eu possa de fato fazer as obras que agradam a Deus. E lembre-se, obras, a gente não faz em momentos pontuais da nossa vida. Eu não posso, por exemplo, dizer assim, hoje fiz uma boa obra e eu fui lá de esmola para um mendigo, tá? E isso já foi uma boa obra. Porque crente pensa que a vida cristã é assim.
Que a vida cristã é aqueles momentos isolados da vida dela onde ela faz uma boa obra. Fui evangelizar lá num lugar, aquela cidade. Então, esse ano, meu evangelismo já está no checklist. A pessoa pensa que completar um plano de leitura da Bíblia. Então, esse ano eu já completei o meu tempo com Deus. Não. A vida espiritual com Deus se traça desde o momento que nós somos salvos até o dia da nossa morte. Entenda, meu irmão. Boas obras não são pontos específicos da nossa vida. Não são pontos isolados da nossa vida. Boas obras, um cristão é chamado a ter sempre. Uma vida de piedade. E como disse, vida de piedade, uma vida com a noção clara de quem é o seu Deus e quem está presente contigo todos os dias da sua vida. Mas então, pastor, para que serve o meu trabalho? Para que serve tudo que eu faço? Para que serve eu limpar a minha casa? Para que serve eu, então, assistir televisão? Para exercitar a sua piedade, para ver se você se lembra que você deve agir com boas maneiras e ser parecido com Jesus quando você come, quando você se deita, quando você se levanta, quando você trabalha. Em tudo que você faz, quando você mexe no seu telefone, quando você dirige o seu carro, você está sendo exercitado para ser mais parecido com Jesus. Sendo assim, o que é uma vida de lucro? Uma vida de lucro, diz a palavra de Deus, de fato, a piedade acompanhada de contentamento é uma grande fonte de lucro. Se você que está assistindo, que está nos ouvindo, sabe que Deus está em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as oportunidades que você tem para agir, para falar, para pensar, de que maneira você está se comportando? Com que atitudes você está vivendo? Com que noção de vida você está caminhando? Pense, de fato, grande fonte de lucro é a piedade acompanhada de contentamento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, oramos a Ti novamente, Pai, pedindo que a Tua direção possa tomar conta da nossa vida. Senhor, como é bom ouvir que a Tua palavra diz que já nos foi dado tudo do que precisamos para uma vida de piedade. Nada nos falta. Nos foi dado a motivação, nos foi dado as ferramentas, nos foi dado, Senhor, o entendimento, a salvação. Tudo. Porém, nós precisamos ter diligência, Senhor, e empenho para nós confirmarmos a nossa eleição e a nossa vocação. E isso fazemos, Senhor, quando nós temos a noção de que nosso Deus, nosso Senhor, está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. E que, sendo Jesus Cristo o nosso Senhor, devemos viver para agradar a Ele, para engrandecer Ele. Devemos nos gloriar nele, como diz o apóstolo Paulo. E entender que todas as outras coisas que muitas vezes nos identificam perante o mundo, são coisas que a gente não vai levar. A gente não vai poder apresentar diante de Ti. Mas o que iremos apresentar diante de Ti um dia, Senhor, serão as nossas vestes brancas, a nossa santidade, o desenvolvimento da nossa salvação. Eu peço, Pai, que essa compreensão possa chegar no coração das pessoas e peço, Senhor, que na minha limitação o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo e que o Espírito Santo, Pai, nos faça entender essa necessidade que temos de Ti, não em momentos pontuais da nossa vida, mas em cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo que nós estamos falando, pensando, agindo ou refletindo sobre as coisas que iremos ou não fazer. Pai, encoraja também, Senhor, os nossos irmãos a permanecer fortes, em aproveitar também esse momento, Senhor, de pandemia para pensar, para considerar como Deus está querendo trabalhar ainda mais o meu caráter, as minhas motivações, a minha família, os meus relacionamentos.
Cuida também, Senhor, dos nossos irmãos que estão doentes. Nos lembramos, Senhor, do Alexandre Bernardes, que passou por uma cirurgia. Pedimos, Senhor, a pronta recuperação dele. Guarda também, Senhor, a nossa irmã Sônia. Guarda, Senhor, a família. Sustenta, Senhor, aquelas pessoas também que estão precisando de cuidados. E sustenta cada irmão, Senhor, com a tua provisão e com o teu abrigo, Pai. É assim que nós oramos, Senhor. E que em tudo isso a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Ore pelos cientistas dedicados. Muitos estão se dedicando muito para encontrar uma cura, uma vacina para o Covid. Ore por essas pessoas. Às vezes estão deixando a família, estão deixando de ter uma vida social para se dedicar a encontrar uma cura para que a gente possa realmente ter uma vida normal novamente. Então, ore por essas pessoas. Ore pelo meio de comunicação. Sim, que Deus ajude a cada um que é responsável por passar as informações, que passem ela com seriedade, passem com equilíbrio, buscando não causar pânico, não causar uma sensação ruim no povo, mas sim passar as informações corretas. São pessoas que estão fazendo isso. Então nós podemos orar por elas, podemos orar pelo coração delas. E orem por sabedoria nas nossas escolhas. Nós podemos escolher o que podemos ver ou não ver, o que podemos repassar ou não repassar. Como o pastor Samuel já pregou alguns cultos atrás, não vai propagar fake news, sabe? Seja sábio, tenha equilíbrio e ore para que Deus dê discernimento para você e para nós, para fazermos a melhor escolha. E os aniversários? Hoje nós temos 2 pessoas fazendo aniversário hoje, a Cícera e nosso querido pastor Gival. Então, parabéns para vocês hoje dia 19, eles fazem aniversário hoje, então dê os parabéns para eles, cumprimente-os virtualmente, e os outros irmãos durante a semana. Dia 20, a Soleni, dia 24, a Jacira Lopes e também a Kátia Sanches. E dia 24 também a pequena Giovana, irmã do Cauã, filha da Alessandra. Então, dê os parabéns para esses queridos, comemore com eles virtualmente.